Nós temos aqui algumas perguntas para você responder para você. Não vai mostrar para ninguém, não tem nota, tá? Bom, esse César é chato, sempre tem um papelinho para escrever. Rapaz, isso me ajudou tanto na minha vida que eu sempre quero compartilhar o que é bom, entendeu? Então, e a outra coisa que eu também aprendi na comunidade, né? Porque a gente tende a esquecer o que houve, não é verdade, gente? A gente tende a esquecer o que houve. Então, se você recebe uma anotação e tudo, você pode voltar. Uma folha para cada um, uma canetinha. E aí na primeira página, tá? Fica aqui na primeira página, tem umas perguntas aí, ó. A caneta já falei do preço, mas depois na saída você devolve, a gente não cobra agora. Olha, tem 10 perguntinhas aí, vamos ler juntos? Você pode responder? Você vai marcar poucas vezes, às vezes, na maioria das vezes. Você vai marcar para você, tá bom? Vai marcar para você. Beleza, gente? Não vamos entregar para ninguém, isso é para você. Você não precisa olhar o do colega, nem nada. Aqui, ó. Aqui, o B2 aqui vai estar com a cãibra no braço, beleza. Legal, já foi. Primeira pergunta. Você consulta um amigo antes de tomar uma decisão importante? Poucas vezes. Às vezes, a maioria das vezes. Seja honesto com você mesmo, tá? Segunda. Você consulta a sua esposa ou pai, se você é solteiro, né? Antes de tomar uma decisão? Poucas vezes, às vezes, na maioria das vezes. Você reconhece rapidamente os seus erros quando descobre que errou? Oh, sempre! Seja honesto. Quarta, você costuma pedir ajuda rápido quando percebe que errou ou que tem um problema? Você costuma pedir ajuda rápido quando você percebe que errou, tem um problema? Aí você marca. Poucas, às vezes ou a maioria. Você toma a iniciativa de pedir perdão pelos seus erros? Quando você erra e percebe, é você que já toma a iniciativa? Outra pergunta. Você perdoa as pessoas do íntimo e não guarda rancor? Eu perdoo. Foi nos 5 anos. Tá? Aí seria, né? Poucas vezes. Você costuma compartilhar e celebrar suas vitórias com outras pessoas? Quer dizer, quando tem uma vitória, você conta, você celebra? Poucas vezes. Às vezes, ou a maioria. Você tem facilidade em expressar o que está sentindo? Não o que está pensando, tá? O que está sentindo. Quando você é tentado, logo procura a ajuda de alguém? Tentado a pecar, tentado a fazer uma coisa errada, tentado. E a última. Diante de um problema, você procura resolver logo e não fica protelando? Poucas vezes, às vezes, a maioria das vezes. Tranquilo? Fácil de responder, né? Aí conta quantas respostas às vezes você fez e quantas respostas a maioria das vezes. Conta quantas deu. E é poucas vezes nem conta. Conta só o às vezes, a maioria das vezes. Aí você anota aí. Bom, para que serve essas perguntas? Se a maioria das suas respostas deu poucas vezes, você concorda que você tem uma certa dificuldade de confiar nas pessoas, verdade ou não é? Se você respondeu a maioria no às vezes e nas poucas vezes, você confia em uma outra circunstância, mas tem coisas que você não confia, mas de jeito nenhum. Se você respondeu mais de às vezes, a maioria das vezes, você é uma pessoa que, né, tende a confiar nos outros. Não sei se todo mundo respondeu a maioria das vezes aqui. Eu não consegui responder a maioria das vezes aqui. Tudo bem? Olhou aí suas respostas? Foram honestas com você mesmo? Então agora você tem uma noção. Como é que você tem um nível de confiança na outra pessoa ou não? Bom, vamos em frente. Vira a sua página aí, na página 2.
Imagina uma pessoa que não confia em ninguém. Vamos pensar. Você conseguiria reconhecer uma pessoa que não confia em ninguém? Eu vou te dar umas dicas. Comportamento de quem não confia em ninguém. Isolamento, tende a se afastar das pessoas, não é? Tende a se afastar. Ele pode até conversar, tudo, mas ele não fala dele. Você não fala de você. Você fala do tempo, do Palmeiras, do Corinthians, do governo, mas de você, nada. Comportamento de quem não confia em ninguém. Julga precipitadamente as pessoas. Quem não confia, quando ouve uma coisa, já emite um julgamento. Também é assim, também aqui, deve ser assim. Também aquele é assim. Quanto mais você tende a julgar, é porque você está com as defesas levantadas. Não é isso não? Você já está com a luva de... Você já está com luva de boxe. Ou então está com aquela... Sabe aquela roupa de cara que luta esgrima? Que cobre tudo, não. Você está tudo vestido e você já está ali, hangar. Pensam que os outros querem se aproveitar deles. Então, você está sempre pensando que alguém quer tirar uma vantagem. O que esse cara quer de mim? Por que ele está fazendo isso? Tem dificuldade para confiar em Deus. Eu confio em Deus. Mas só para garantir, eu tenho um plano B, eu tenho um plano B, eu tenho um plano B. Vai que Deus falha. Beleza, gente? É ou não é? Quem não confia em ninguém, tem medo. O cara pode parecer o grande corajoso, ele macho, mas por dentro ele tem medo, está na defensiva, dá resposta grossa, dá patada, irritado. Isso é medo. Medo, reação de medo. Desiste facilmente. Insegurança. Não sabe, faz, mas depois fica. Será que fez certo? Será que fez certo? Teimoso, não busca conselho. Atira primeiro e pergunta depois. Primeiro faz a besteira, depois pede oração. Sabe como é que é? Em vez de pedir conselho, pede oração para resolver. Que é teimoso. Procura resolver tudo sozinho. Não confia em ninguém. Trabalha demais. Por quê? É aqui, minha força, eu resolvo. Se eu tiver dinheiro, fica sempre lembrando do passado. Pessoas que não confiam em ninguém, eles estão sempre passando o filme do passado. Aconteceu isso, fez aquilo. Fica sempre esperando o pior. Quem não confia em ninguém, tende a ser egoísta e avarento. A falta de confiança se manifesta em como usa o dinheiro, o controla o dinheiro. Para nós homens, como o cara mexe com o dinheiro, já diz o quanto ele confia nos outros. Tem medo do amanhã. Difícil ter sonho. Quando não confia em Deus, gente, não tem sonho, não tem esperança. Ansioso e preocupado demais. Se tem uma marca de uma pessoa que não confia em ninguém, é uma ansiedade, é uma preocupação. Não tem paz. Amém? Está claro isso, gente? Então nós temos que pensar. Outra coisa importante para nós homens aqui: aquele que não confia nos outros tenta controlar as pessoas e as situações ao seu redor. E quanto mais você tenta controlar os outros, quanto mais você tenta controlar as situações do seu filho e tal, tudo, mais ansiedade, mais estresse e mais reações baseadas no medo, né? Estão acompanhando, gente? A gente não consegue controlar ninguém. A pessoa que não confia em ninguém, ela sente que tem que ter o controle das coisas. Tem que saber de tudo. Agora, quando você tenta controlar alguém, você rompe a conexão com essa pessoa. Se você tentar controlar o seu filho, você quebra o relacionamento com o seu filho. Quando você tenta controlar a sua esposa, você quebra o relacionamento com a sua esposa. Quando a sua esposa tenta controlar você, ela quebra o relacionamento com você. Quando você tenta controlar uma amizade, você perde a amizade. Verdade ou não é? Ops. Porque relacionamento de confiança não é baseado em controle, é baseado em abertura de coração, é baseado em vulnerabilidade. Que é o que falou aqui o Arnaldo e o
e o palumbo. Nós fomos criados por Deus para nos conectar uns aos outros. Nós fomos criados como se a gente tivesse umas pontas soltas que necessitam de ligar-se a outras pessoas para sermos nós mesmos. Olha que legal. Você só vai se tornar você mesmo quando você se conectar com outra pessoa. E a conexão começa onde? Na família, com a esposa, com os pais, com os filhos. Quanto menos conexão familiar você teve na sua história de vida, menos você tende a confiar nas pessoas. Porque a conexão, o que gera confiança desde cedo, é aquela criança que se sente segura, que sente que é amada. É verdade, não é? Que não se sente julgada nem controlada. Pais que tentam controlar os filhos, geram filhos inseguros, com medo. Nós somos assim. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Eles vivem tão bem porque eles são 3 em 1. Eles têm uma confiança absoluta. Eles estão conectados um ao outro perfeitamente. A Trindade é o exemplo de conexão perfeita. E você e eu fomos criados à imagem e semelhança deste Deus, dessa Trindade. Ou seja, nós precisamos de ter conexão com as pessoas, relacionamento. Estou falando conexão porque é aquele relacionamento de confiança. É um negócio que se conecta e ali passa alguma coisa para os dois lados. Você percebe, não? Pensa numa conexão elétrica. Se você rompe, não circula energia. Pensa numa conexão hidráulica. Se você rompe, não passa água. Se uma conexão hidráulica romper no seu veículo, por exemplo, a conexão do freio hidráulico, certo? Ou da direção hidráulica, perde o controle do veículo. Toda vez que rompe uma conexão, a coisa fica desgovernada. Você só tem o controle do veículo porque existe uma conexão que está garantida. A sua família vai bem quanto mais conectado você estiver com a sua esposa. Quanto mais desconectado você estiver da sua esposa, pior irão os seus filhos. Bom, quando não temos conexão profunda, relacionamentos com confiança, nós perdemos o propósito, o significado das vidas. Pessoas que não acham propósito na vida, pessoas que dizem, não entendo meu propósito, não sei o que eu quero, eu não sei, não tem significado a minha vida, elas estão sem conexão com Deus e com pessoas. Hello, nós homens precisamos de conexão com Deus. Precisamos de conexão com outros homens amigos. Precisamos de conexão com uma mulher. Precisamos de conexão com os filhos. Continuando. O que mais nos desconecta é o medo e a vergonha. O que mais nos desconecta, o que é, gente? Medo e vergonha. Eles são os grandes destruidores do relacionamento. O medo não é vergonha, mas não é o medo e a vergonha que todo mundo tem um pouco, tá certo? Não é aquele medo que você fala, pô, eu estou com medo, não é isso. Não é aquela vergonha que te mantém com vergonha na cara, não é essa vergonha, certo não? Vocês entendem, não é? É aquela vergonha, aquela coisa de dentro que corrói a alma, que nos impede de criar um vínculo com outra pessoa. Olha como é que funciona a vergonha. A vergonha, ela faz você pensar assim, eu não sou, nananã, o bastante. Eu não sou, nananã, o suficiente. Eu não sou competente o suficiente. Eu não sou bonito o bastante. Eu não sou inteligente o bastante. Eu não sou capaz o bastante. Eu não sou corajoso o bastante. Eu não sou. Isso é vergonha. Olha aqui, quando esse tipo de pensamento está dominando a sua mente, você tem dificuldade em criar uma conexão. O outro tipo de pensamento baseado em medo e vergonha é, eu não mereço amor, não mereço essa chance, eu não mereço a minha esposa, eu não mereço que a minha família faça isso, eu não mereço ser perdoado. Pode abrir para mim aqui. Eu não mereço ser perdoado. Eu não mereço. Esse tipo de pensamento pode parecer assim, até assim humilde, né?
eu não mereço. Não, esse tipo de pensamento está baseado na vergonha, ele destrói relacionamentos. Estão acompanhando, gente? Um exemplo disso na Bíblia. Onde é que a gente vê isso na Bíblia? Juízes capítulo 11. Eu não coloquei o texto aqui porque ele é um pouco longo. Se você tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar. Juízes capítulo 11 fala de uma história de um homem que sofria dessa vergonha profunda. Um homem bom, um homem corajoso, um homem honesto, um homem confiável, mas que tinha uma dificuldade muito grande para lidar com a vida dele, quem ele era. Juízes 11 fala que Jefté era um guerreiro corajoso. Era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos. E quando esses meios irmãos cresceram, expulsaram Jefté dizendo: você não vai receber parte nenhuma da herança do nosso pai, porque você é filho de uma prostituta. Então o Jefté fugiu dos seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Quer dizer, achou os caras como ele, rejeitado, abandonado, humilhado. Jefté tem vergonha. Não tem família, não tem herança. Olha lá, vai lá o filho, lá vai o bastardo, lá vai o filho do... Você imaginou um negócio desse, cara? Difícil conviver com isso. Aí o que acontece? Contar a história para você. Por esta época os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Os amonitas são uns caras que queriam tomar lá uma área e tudo. E aí os líderes de Gileade mandaram buscar Jefté. Por quê? O cabra é bom. O cabra é guerreiro valente. Agora precisam dele. Já aconteceu isso? O cara está lá rejeitado, aí manda eu chamar e falar: agora vocês querem eu. O que esse Jefté vai fazer? Então, o Jefté respondeu no versículo 7. Não são vocês mesmos que me odiavam, me expulsaram da casa do meu pai? Me expulsaram da casa do meu pai. Você percebe a dor do Jefté? Não? Os seus irmãos expulsam você da casa do seu pai. Diz: fora, não tem nada. Ainda mais naquela cultura, naquela época. Se hoje é ruim, imagina naquela época. Um homem sem honra, vergonha. Agora vocês me chamam porque estão em apuros. E os caras falam: é o que nós precisamos de você. Se você nos comandar na batalha, nós vamos fazer de você o governante da cidade de Gileade. Aí o Jefté falou: agora sim, agora é a minha hora. Agora vão me reconhecer. Agora eu vou provar. Hein, homens? Agora eu vou provar que eu sou o cara. Eles vão ver. Nós homens temos essa mania, né? Agora precisa de mim, eles vão ver. E Jefté disse: quer dizer que se eu for com vocês e o Senhor Deus me der a vitória, governarei? O Jefté é um cara que... você está entendendo que o Jefté é um cara que confia em Deus? Ele falou: quer dizer que o Senhor me der a vitória. O Jefté, ele não fala, se eu... Não, o Jefté é um cara de Deus. O Jefté fala: se o Senhor me der a vitória, eu vou ser governante. Isso que ele está descrevendo aqui acontece com homens que conhecem a Deus. Estão entendendo, irmãos? E aí eles responderam: o Senhor é a nossa testemunha, faremos como você disse. E o Jefté foi. O povo fez governante, comandante do exército, e ele repetiu diante do povo o juramento feito aos líderes. Aí do versículo 12 em diante, o Jefté começa as negociações de paz. O Jefté, ao negociar com os amonitas, o cara conhece a Bíblia, o cara conhece a história do povo de Israel, e prova que eles não tinham o direito de fazer aquilo, por causa que Deus, porque quem criou o problema foram eles. Eles que impediram Israel de passar. Não foi Israel que começou a batalha. Você está entendendo? Jefté tenta pacificar.
Jefté tenta fazer ele tenta pacificar, falou: peraí, vamos brigar por quê? Deixa eu dizer, vocês é que estão equivocados. Vocês é que começaram a guerra. Vocês e nós, lá atrás, desviamos do caminho para não guerrear. Desculpa aí. Não somos nós que temos um problema com vocês. Mas os caras queriam guerra. Nós vamos brigar, nós vamos matar. Né? E o Jefté falou: nós não roubamos terra nenhuma sua. Vocês é que roubaram de nós. Bom, o resumo da história é que o Jefté vai, luta e vence. Só que o que acontece? O Jefté então vai para a batalha. O Jefté sabe que ele precisa de Deus para vencer a batalha. Como você que está aqui, veio nessa reunião, sabe que você precisa de Deus para ir em frente. Mas o Jefté, ele faz uma coisa doida. O Jefté faz um voto. Diz o versículo 29 de Juízes 11, que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou o território de Gileade e Manassés, avançou contra os amonitas. Jefté faz um voto ao Senhor. Veja, Deus está dando um apoio para ele. Diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté antes dele fazer esse voto. Vocês estão entendendo, não? O cara Deus já estava com ele, mano. Deus está dizendo: mano, você vai vencer, eu estou com você. Mas o Jefté tem um problema. Ele tem essa vergonha, ele tem que provar que ele tem valor. Ele tem que fazer alguma coisa muito difícil. Ele tem que fazer um sacrifício. Ele tem que fazer alguma coisa, afinal, para Deus ajudar ele, ele tem que fazer alguma coisa certa. Porque a vergonha atua na identidade. Sabe o que Jefté diz? Jefté faz o seguinte voto: se entregares os amonitas nas minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro da minha casa, quando eu regressar vitorioso. Eu vou oferecer como holocausto. Você sabe, a casa dos israelitas tinha, né? Junto no anexo sempre tinha o estábulo inferior. Talvez ele pensasse, né? Vai sair, sei lá, uma cabra, um cachorro. Bom, encurtando a história, Jefté volta, tem aquela vitória esplendorosa. O cara é o cara. Quando ele está chegando em casa, versículo 34, quem que sai no encontro dele? Qual é a primeira coisa que sai da casa dele? A única filha que ele tinha. Ele não tinha filhos. Um homem não ter filhos naquela cultura já era uma coisa difícil. Muito difícil. Todo homem tem que ter um herdeiro. Mas Jefté não quer ser que nem o seu pai. Jefté não quer arrumar um monte de mulher. Jefté, vocês estão entendendo, gente? Estão falando de um homem que quer acertar. Quem sai é a filha. A única filha. Nova, diz que ela era virgem. Ela devia ser uma adolescente, entendeu? A idade de casamento era menos que 18 anos naquela época. Ela devia ser uma adolescente. Ela não tinha nem um compromisso de casamento. Diz que ela não tinha nem pretendente. Era muito novinha. E ela sai. Jefté voltou para casa, sua filha sai ao seu encontro tocando tamborim, dançando. Era sua única filha, ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as vestes e gritou: ai, minha filha, você acabou comigo. A filha acabou com ele? Trouxe desgraça sobre mim, fiz um voto ao Senhor, não posso voltar atrás. Eu fiz um voto ao Senhor, eu não posso voltar atrás. Deus pediu isso para ele? Deus pediu para Abraão, não foi? Pediu para Abraão ou não pediu? E quando Abraão foi obedecer, o que Deus falou? Não, é eu que vou suprir. O único que Deus pediu para sacrificar o próprio filho foi a Ele mesmo. Foi Deus que sacrifica Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Deus nunca pediu para ninguém sacrificar filho. Aliás, era um pecado abominável. Para mim, o Jefté poderia ter dito: ops, e Deus teria falado: ô Jefté, não te pedi isso. Mas Jefté tem que fazer. Jefté é aquele cara que tem que fazer. Ele falou e não pode voltar atrás. Vocês estão me entendendo, irmãos? Aí o Jefté
Fala com a filha. E a filha falou, tá bom, faz o que você prometeu. Mas deixa eu andar pelos montes chorar com as minhas amigas por 2 meses. Vou morrer virgem, nunca vou me casar, nunca vou ter família. O Jefté deixou, e quando ela voltou para casa, 2 meses, esse cara faz o quê? Ele cumpre o voto. E a filha é sacrificada. Está na Bíblia essa história, meus irmãos? Não está por acaso? Uma história de medo e vergonha de uma pessoa que tentando provar que é mais forte, que é capaz, que merece alguma coisa. Alguém que não quis ser vulnerável. Dizer, não. Jefté tem uma vergonha profunda, ele quer pertencer. Ele quer pertencer à tribo de novo. Ele quer pertencer à cidade. Não é verdade, não? Isso é um sentimento bom. Ele quer estar junto com os amigos, ele quer merecer, ele quer mostrar que é capaz. Parece tudo coisa boa. Mas o que está movendo ele não é a honra, não é o amor. Não, o que está movendo ele é aquela vergonha. É aquela coisa do passado que ele quer arrancar dentro dele. Deus abre uma oportunidade maravilhosa para ele ser honrado diante do povo. Mas Jefté tem aquela dor interior que ele não merece, que ele precisa fazer alguma coisa a mais, que ele precisa comprar o favor de Deus. Deus, ele faz então esse voto sem pensar nas consequências, porque ele quer vencer essa dor, essa vergonha, ele quer voltar vencedor, ele quer ser o cara que, machão, primeiro que aparecer eu vou sacrificar. Ele entende que tem que fazer um grande sacrifício para Deus abençoar ele. E o Espírito do Senhor veio antes sobre ele. Ele já estava com ele. Ele acha que não é merecedor do amor de Deus se não fizer alguma coisa muito importante, sacrificial. Quantos de nós pensamos assim? E uma tragédia vem sobre a sua casa. Ele faz um voto que a sua filha morre, um homem dominado pela vergonha, não quer simplesmente ser ele mesmo. Jefté quer ter o controle. Ele não quer ser visto como fraco, ou filho de uma prostituta, ele quer pertencer aos nobres, ele quer os direitos, mas o caminho que ele escolhe para obter isso custa o que ele mais ama. Nós homens às vezes tomamos caminhos para defender o que achamos importante, a honra, para lidar com coisas aqui dentro que não falamos para ninguém, que falamos que está tudo bem, e isso destrói o que mais amamos. São os homens que trabalham bastante para dar tudo para os filhos, destrói os filhos enquanto estão fazendo isso. Ou então que tiveram uma tragédia no passado e agora, até para compensar, eles acham que tem que compensar alguma coisa. Homens fortes não têm medo de mostrar suas fraquezas. Aqui, meus irmãos, nós temos que diferenciar o que é fraqueza do que é fraqueza segundo a Bíblia, do que é realmente uma fraqueza. Vulnerável, disse do lado fraco de um assunto ou de uma questão, do ponto pelo qual alguém pode ser atacado ou ferido. Todos nós somos vulneráveis em alguma coisa. Você imagina a vulnerabilidade de Jefté? Jefté não podia ter escolhido de quem ele nasce, né? Você escolheu a sua família? Não, você nasceu lá, eu também. E aí? Lá vai o cara que foi rejeitado. Lá vai aquele que... Você percebe? Ele tem uma vulnerabilidade. Aquilo é verdade, causa dor nele. Mas ele podia ter reagido de outra maneira. Pode parecer que a vergonha e o medo vêm da fraqueza. Mas a verdade, eles vêm de não aceitar a própria situação, de não ser aberto de coração, reconhecer que não consegue lidar com certas coisas, pedir ajuda. A vergonha e o medo vêm da falta de vulnerabilidade, de se abrir, de ser você mesmo com as limitações. Dizer, consigo. Bom, Deus falou aqui, se eu não tivesse me aberto tudo mais, lá na frente, a minha família ia me envergonhar. A coisa ia ser pior. Não é verdade? Você falou isso aqui.
Se eu não tivesse aberto e falado, realmente sabe o que é? Vou dizer uma coisa. Eu quero, mas não consigo. Eu tento, mas eu erro sempre. Eu tenho que reconhecer que eu não sei o que fazer. Isto chama-se vulnerabilidade. Quando você ouviu alguém, homem, um outro homem, confessar suas fraquezas, falar que é difícil, que não consegue, pedir ajuda, você considera esse cara fraco ou corajoso? Quando eu da graça, tenho 18 anos, vejo um pastor chegar, falar de uma dificuldade, uma fraqueza e tudo mais, abrir o coração, e eu falei assim, aí, hein? Não tem essa coragem, não. Forte é ele. Eu não. Eu sou fraco. Eu não consigo admitir uma fraqueza dessa. E eu tinha muitas vergonhas. Queria esconder muito. A vergonha de ser muito pobre. De não ter tido o que comer. De eu morar numa casa que chovia dentro, que tinha terra. A vergonha da minha mãe, né, ter segundo ano primário. Do meu pai não ter dinheiro para trabalhar. A vergonha de eu morar numa casa tudo amontoado. A vergonha de todas as roupas da família estar no guarda-roupa de 2 portas e meia quebrado. A vergonha de não poder chamar os colegas para fazer trabalho de escola em casa, entendeu? E quando eu ia na casa deles, mano, a vergonha que às vezes eu comia demais. Tantas vergonhas. Sabe, se a gente não é aberto, Deus não pode curar a gente. A vergonha e o medo vêm do esforço de querer ser outra pessoa, de querer ser diferente, de querer ser melhor, de achar que precisa merecer alguma coisa, de ser bom o bastante para alguma coisa. Eu lembro quando eu ganhei um estéreo. Você lembra o que é um estéreo? Não, é um toca-discos, daquele que cai. Meu pai comprou para mim. Que eu queria muito. Não, aquela gente era muito caro. Era o mais barato da loja. Mas funcionava. Meu pai fez esse esforço para mim. E um dia eu chamei os amigos e tal. Aqui em casa. Não, vamos lá, vamos ouvir disco. Montei tudo. Fiquei até meio dia e meio esperando. Ninguém apareceu. Sabe? A vergonha de que ninguém se importa realmente com você. Eu nasci canhoto, meus pais me forçaram a usar o braço direito, naquela época. Fiquei gago, não conseguia falar. Eu era extremamente irritado quando tinha 3 anos. Meus pais fizeram na boa intenção. Depois que eles me levaram no médico, o médico me estende uma caneta, eu faço assim. O médico fala, vocês forçaram o garoto a usar a outra mão? Família, tudo. Não força. Então eu não tenho coordenação motora, eu tento chutar com a esquerda, o corpo não obedece. Cara, se eu fizesse com a minha mente o que eu quisesse com a bola, mano, eu tinha jogado, eu era craque. Meu irmão, meu pai era os caras que todo mundo chamava para jogar bola, mano. O baixinho era fera, era ele. Não estava no time, os caras não queriam jogar. Meu irmão joga bola muito bem. Mas eu era escolhido porque tinha que escolher na educação física, sabe como é que é? Eu não tinha uniforme de educação física, eu ia com uma roupa comum. Entra para que lado? Qualquer um. Entra para o outro, aqui você atrapalha. Mas não é fácil. É fácil? Para um adolescente lidar com isso, não? Só que era bom de matemática, né? Cara, com aula de matemática, quem era o queridinho da sala? E um outro lá. Como é que eu me sentia? Apreciado pelos colegas? Não. Como é que eu me sentia, Ronaldo? Usado. Então nós temos que enfrentar a vida. E aí?
Então, irmãos, ser vulnerável não é ser fraco. Toda vez que alguém abre o coração, fala dos seus fracassos, das coisas que não deram certo, você vê como covardia ou coragem? Como coragem. Todos reconhecem que é preciso coragem para reconhecer erro e seguir em frente. Ser aberto, vulnerável, honesto é um risco, é uma incerteza, mas também é isso que nos permite seguir em frente, enfrentar desafios, criar coisas novas, não desistir. Você sabia que todo mundo que criou coisas novas errou muito antes? Olha, você conseguiu criar, eu criei. E como é que foi? Cara, a primeira vez que eu fiz, sabe o que aconteceu? Não, um total fracasso. Na 32ª comecei a melhorar. São os caras que estão fracassando. São os caras que o pessoal está dizendo, olha lá o fracassado que não consegue fazer o que dá certo. São esses caras que estão mudando o mundo. Você está entendendo ou não? Que estão criando tecnologia, criando medicamento, que estão fazendo coisas que ninguém tem a coragem de fazer. Porque eles querem ficar protegendo a sua vergonha. Não querem ser vulneráveis. O cara que toca melhor instrumento é aquele que errou muito. Tem uns que nasceram com mais talento, beleza. Mas também tem que ir em frente. Somente pessoas que arriscam é que criam coisas novas neste mundo para coisas melhores. Eles não ficam escravos da crítica de outras pessoas, não ficam escravos dos próprios fracassos. Nós temos um problema com o homem, a gente erra, dependendo do nosso histórico, a vergonha nos controla, a gente fala, não, eu sinto que não devo fazer mais isso na minha vida. Senti nada. É a vergonha te controlando, te comandando, é o medo te segurando. O Theodore Roosevelt tem uma frase, texto do livro. Foi um presidente dos Estados Unidos. Ele era um cara de grande influência. E disse assim, esse texto chamado de O Homem na Arena. Ele está se referindo ao homem como aquele, sabe, o gladiador que entra para lutar? Aliás, você assistiu o filme Gladiador? Bom, né, mano? Bom. O cara tem que lidar com aquelas coisas na vida dele, não é fácil não. O que importa não é o homem que critica, ou aquele que aponta como o corajoso tropeçou, como o outro poderia ter feito melhor. Não é isso que importa. Importante, na verdade, é o homem que está na arena, com a face coberta de poeira, suor e sangue. Que luta com bravura, erra e seguidamente tenta atingir o alvo. Este que está na arena é que conhece os grandes entusiasmos e as grandes devoções e se consome numa causa justa. Sabe, é aquele que está lutando por alguma coisa que vale a pena. Só que esse cara está lutando, ele está caindo, ele está apanhando, tá certo ou não? E tem um monte de gente assistindo, é isso não? Ah lá, caiu de novo. Mas esse homem é aquele que no sucesso experimenta o triunfo final dos grandes feitos. E que quando fracassa, pelo menos falhou ousadamente. Teve a coragem de estar lá. Se você ficar olhando para as críticas, para a vergonha, para a opinião dos outros, você não vai vencer nunca. No fracasso você recua. Deu para entender a mensagem? E para finalizar, a vergonha não é culpa. É uma diferença. A culpa tem o foco no comportamento. Como é que a culpa é? Eu fiz algo ruim. Como é que é a culpa? Eu fiz algo ruim. Isso é culpa. Vergonha tem o foco na identidade. Eu sou ruim. Ora, se eu sou ruim, tudo que eu faço é ruim. A vergonha está ligada à identidade. A culpa não. Então o problema não é a culpa. Às vezes a gente está pensando que está lidando com a culpa. Não é, é a vergonha. É a vergonha que está consumindo a gente. Porque a culpa é, né? Eu erro com o Ronaldo. Eu falo, Ronaldo, eu errei com você. Por favor, me perdoe. Você fala, tudo bem, eu cometi um ato errado. Eu estou reconhecendo que eu errei. Mas se eu falo assim, Ronaldo, me perdoe, eu sou um erro, nunca vou conseguir fazer, eu nunca consigo mesmo. Percebe a diferença, irmãos? Quando você
lida com os problemas da sua vida, o que vem na sua mente? É uma questão de culpa, você, afinal de contas, não sabia como fazer, ou você aceita aquela ideia que você é um erro? A culpa diz, me perdoa, errei. A vergonha diz, desculpe, sou um erro. A vergonha para as mulheres. Uma pesquisadora, tá? Uma pesquisadora que pesquisou há 12 anos ela pesquisa sobre culpa, vulnerabilidade e vergonha, não é? Essa é a Brené Brown. Ela tem até umas palestras no TED. Ela diz o seguinte, a Brené Brown. Ela fala isso sobre vergonha, né? E culpa, que é conhecido, mas ela diz assim, na pesquisa dela, ela descobriu que para as mulheres, a vergonha o que é? Não fazer tudo com perfeição, não trabalhar, cuidar da casa, arrumar os filhos, fazer comida, estar sempre feliz, cheirosa, arrumada com batom e fazer o marido sentir-se o cara mais gostosão do mundo. Tem que ser perfeita na cultura americana. A mulher, se você não for, você não é. E para os homens, a vergonha para os homens é ser visto como fraco, um fracasso. Elas acham que elas têm que dar conta de tudo. Se não der, aí eu não fiz o suficiente. Eu não sou, não sei o quê. Os homens, sou fraco. Não posso aparentar fraqueza. Então nós, os homens, queremos fazer o quê? Não posso aparentar fracasso. É a vergonha controlando. A vergonha é aquele demônio que sussurra no seu ouvido assim: você não é bom bastante? Nunca vai conseguir resolver esse problema. Você vai fazer isso. Depois de tudo isso aí, eu conheço o seu fracasso. Seu pai nunca prestou atenção em você. Seus amigos nunca te deram valor. Você nunca conseguiu fazer nada de importante, você vai falhar de novo. Você não é o cara. Se você fosse o outro, você conseguiria, mas você não é. A vergonha faz você olhar para a crítica e para as falhas do passado. Faz você deixar de sonhar e ter esperança. E a maioria das vezes essa voz crítica vem de você mesmo. É você mesmo se martirizando, se deixando. Qual é o antídoto para a vergonha? Quiser subir aqui, Vinícius? Turma? O antídoto para a vergonha está em ter um relacionamento de confiança. Ser vulnerável e dizer: quer que você saiba que isso me afetou? E que eu não consigo lidar com isso. Quero que você saiba que eu tenho um pecado que eu não consigo deixar. É em secreto. Quero que você saiba que tem um pensamento na minha mente que sempre volta. É uma culpa. Uma culpa está ligada a um ato. Você se arrepende, tudo bem. Uma vergonha está afetando a nossa identidade. O antídoto para a vergonha é ser capaz de confiar em alguém. Precisamos de amor, precisamos de conexão. Começa com Deus. Abrir o coração, ter coragem de reconhecer que precisa de ajuda, que fez alguma coisa ruim, que sofreu alguma coisa ruim. Mas que não é um erro, porque em Cristo Jesus nós já fomos transformados, nós já fomos regenerados, temos um Pai que nos ama, uma família para pertencer. Essa pesquisadora falou uma coisa importante, anotei aqui. Ela falou: eu descobri nos meus estudos, 12 anos, que a vergonha cresce no segredo, no silêncio e no julgamento. No segredo, ninguém sabe. Ninguém sabe que aquilo está sempre ali no seu coração, está sempre controlando a sua vida. Nunca contou para ninguém. E porque você nunca contou para ninguém, você é escravo disso. No silêncio, quando alguém pergunta,
Alguém cutuca, você fala, tá tudo certo. Vamos falar do assunto. Quando coisas acontecem e você sabe que está reagindo, você não fala nada. Nós homens entramos na caverna, esperamos passar. Ficamos botando uma pedra em cima. Mas cada vez a pedra tem que ser maior, né? Porque cada vez tem mais coisa para colocar debaixo. E no julgamento. Ah, mas também você viu o outro? Olha lá aquele lá. Olha lá. Porque com essa situação aqui, para eu ser melhor, você tem que ser pior que eu. Você entende? Eu tenho que rebaixar você para eu me sentir melhor. Então eu julgo você. Deixa eu perguntar, dá para ter conexão e relacionamento com o segredo, com o silêncio, com o julgamento? Dá para ter isso ou não? Não, é onde cresce a vergonha. Uma coisa alimenta a outra. E nós homens somos mais sensíveis à questão da vergonha, porque nós temos mais dificuldade, porque nós somos criados para vencer. Nós temos que ir pela vida, não podemos demonstrar fraqueza, nós temos que resolver as coisas. E a gente tem dificuldade de ter amigo de verdade. Amigo de boteco, todo mundo tem. Amigo de igreja, para conversar, fazer churrasco, não é esse amigo que eu estou falando. É aquele amigo que você conta as coisas, que é coragem de ser você mesmo e dizer, preciso de ajuda. Mas a vergonha morre quando exposta à luz. Se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, nos deixa livres. A vergonha morre na luz quando nós somos vulneráveis, abrimos o coração, expomos a relacionamentos com amigos que confiam, nos amam. Também eu sei que Ele me ama totalmente, vai ter que correr um risco, mas Deus te ama totalmente. Amigos que sabem tudo sobre nós e são nossos amigos, começando com o melhor amigo que é o Espírito Santo. A gente não pode viver como Jefté. É um homem bom, tem tudo para dar certo, Deus ama ele, mas ele é controlado por essa vergonha. Não preciso contar mais histórias não, também tenho as minhas. Tem um versículo muito poderoso. O apóstolo Paulo diz que quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Eu tinha copiado aqui, mas saiu. Respondeu-me o Senhor, dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder opera melhor quando você reconhece a sua fraqueza. Quando você reconhece que precisa de mim, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o apóstolo fala, por isso eu vou mergulhar assim, nas fraquezas, nas tribulações, na falta. Ele está dizendo, eu não vou deixar a vergonha me dominar. Eu não vou deixar mais. Reconheço, Senhor, que eu não posso. E aí o poder de Deus começa a atuar. Como o Gustavo falou aqui, quando a gente reconhece, a gente abre, quando a gente se torna vulnerável, isso não nos torna fracos. Muito pelo contrário, isso nos faz fortes. Tem uma outra coisa que a vergonha faz com a gente. A gente se ofende com muita facilidade. Quem está com esse problema aqui, como se ofende com facilidade. Qualquer coisinha, fica ofendido.
Irmãos, mas a gente veio aqui para dizer para você que existe liberdade, amém? Quero encorajar você a ter amigos de verdade. Feche seus olhos um instantinho. Enquanto o grupo vai ministrando aqui, fale com Deus. Você não precisa ter nenhuma conexão interrompida com o Senhor. Vamos reconectar com Deus quem não está conectado. Quem entrou hoje aqui sentindo condenado, ou está percebendo que tem deixado a vergonha controlar, tem deixado essas vozes dominarem você. O Senhor está dizendo: eu não condeno você. O Senhor Jesus falou: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar. Eu não vim condenar ninguém, eu vim para chamar aqueles que querem se arrepender, para terem a vida eterna comigo e com o Pai.